O caso das joias, de 25 milhões para 6 milhões, depois para 400 mil ou zero. Publiquei aqui ontem à noite. Quem não viu, dá uma olhadinha lá. O artigo, a PF, o caso das joias, como milhões viraram 6,8, como 25 milhões viraram 6,8 milhões e depois 478 mil ou zero. Ai, ai, ai. Vamos lá. Gente, olha só, com a experiência de quem já leu inúmeros relatórios de indiciamento ao longo de 2 décadas de jornalismo, eu não me seduzo facilmente por frases de efeito e adjetivações que são abundantes no relatório produzido pelo delegado Fábio Schor, nem mesmo por números, tabelas e fotos anexadas à investigação e que parecem transbordar de lá tamanha a profusão. É preciso que todos esses elementos juntos, eles façam sentido e corroborem a tese levantada, qual seja a de desvio de bens de alto valor patrimonial. Ninguém duvide do empenho do senhor Schor em cumprir a missão que lhe foi delegada por Alexandre de Moraes. Afinal, estamos falando de um relatório com 2.000 páginas, centenas de diligências, inclusive internacionais, usaram até a Interpol, trocas de e-mails, avaliações de perícias, uma delação premiada do Mauro Cid. Tanto trabalho certamente merece muitas manchetes, mas passada a excitação da imprensa amiga, que teve acesso antecipado à peça, é preciso questionar o que há de concreto contra o ex-presidente que parece ter vendido presentes personalíssimos para pagar despesas de seu curto autoexílio em Orlando. Schor chega a cravar que, abre aspas, os bens objeto dos atos de desvio de tentativa de desvio perpetrados pela associação criminosa com a finalidade de enriquecimento ilícito de Jair Bolsonaro somariam 4,55 milhões de dólares ou 25,2 milhões de reais no câmbio do dia 3 de julho. Mas, no mesmo documento, a cifra é posteriormente revisada para cerca de 1/4 do montante original, R$ 1.227.725,12. Atenção aos centavos. Isso dá mais ou menos 6.800.000 reais. Segundo o relatório de Schor, os valores de cada item foram estimados cuidadosamente pela perícia, mas se tratam de meras estimativas. Quando consideramos, por exemplo, os itens efetivamente vendidos, essas cifras caem ainda mais. Então eu coloco aqui a tabela com cada laudo pericial, o valor estimado para cada um dos itens. Então está lá, kit ouro branco, kit rosé, joias femininas, está lá o relógio Rolex, caneta Chopard, o relógio Chopard, o anel prateado, um par de brincos, enfim, e uma escultura de um cavalo árabe dourado. Então, pelas estimativas da perícia, esse valor daria aí R$ 1.227.000, tá? R$ 1.000. Segundo o próprio relatório da PF, a Precision Watches Incorporated pagou pelo Rolex Dated e pelo Patek Philippe de Bolsonaro um total de $68 mil. Então, olha só para a gente revisar aqui, volta na tabelinha. O Rolex foi avaliado pela Polícia Federal em $73.749. Ele foi vendido junto com o outro relógio, o Patek Philippe, que custa mais ou menos a mesma coisa, talvez até um pouco mais, por menos do que o valor estimado pela PF de um relógio. Tá bom pra caramba essa promoção, 2 pelo preço de 1. Então, pagou-se efetivamente por 2 relógios $68 mil, enquanto a PF estimava o valor de 1 em $73 mil, quase 74. Pode baixar. Por que eu estou falando isso? Porque é disso que se trata. Já a Seibold Jewelry Building desembolsou pelo kit ouro branco exatos $18 mil. Vamos ver lá o que é o kit ouro branco. Kit ouro branco é uma caneta Chopard Rollerball. Na prática, senhores, os assessores do ex-presidente amealharam ao todo apenas $68 mil, ou R$478.160. R$478.170. Não se trata, naturalmente, de uma soma desprezível, mas está longe de se adequar à tese de, abre aspas, desvio de bens de alto valor patrimonial. Talvez por isso o Schor evite mencioná-la com o destaque merecido nas suas contundentes conclusões. Então aqui eu
também mostro o trecho do próprio relatório que traz, inclusive, o valor com os recibos encaminhados pela loja, para que não haja a menor dúvida do que se trata. Pode baixar? Tá tudo aí para vocês. Quem quiser ver o detalhe, está lá no Twitter, lá no X. Diante do baixo valor e considerando que todos os itens foram recuperados e devolvidos à União, resta evidente o exagero da PF ao tentar enquadrar criminalmente Bolsonaro. Aí eu abro um parênteses aqui. Então nós temos um relatório que primeiro traz um valor de 25 milhões. No mesmo relatório, esse valor passa a 6,7 milhões. E quando você se debruça sobre realmente quais itens foram vendidos, foram comercializados e geraram recurso pecuniário, esse valor de 6,8 milhões cai para 470 e poucos milhões. Tá certo? 470 e poucos milhões. E esses valores depois foram devolvidos. Quer dizer, essas joias, os 2 relógios, as joias, todas foram devolvidas quando o Tribunal de Contas falou, não podia vender não, devolve. Então não há prejuízo ao erário, por isso zero. Por isso que vai de 25 milhões para 6,8 milhões, para 470 milhões e depois para zero. Só que a Polícia Federal achou por bem enquadrar criminalmente o ex-presidente. Agora, se ele resolveu vender seus presentes, em vez de dispô-los para uso pessoal, como fez Lula, por que a abordagem de infração administrativa adotada no caso do petista está sendo substituída por acusações de peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa? Seria mais ou menos imoral, em vez de vender tais peças, escondê-las num cofre em nome do filho, ou armazená-las num galpão bancado pela mesma empreiteira que reformou o triplex do Guarujá ou o sítio de Atibaia? Olha, como eu já disse nas minhas lives, eu sou do princípio de que presentes recebidos por chefes de governo no exercício do cargo não pertencem aos ocupantes provisórios desses cargos, mas à instituição Presidência da República. Se eu fosse legislador, garantiria que nenhum desses itens jamais fosse incorporado ao patrimônio pessoal de qualquer presidente, com exceção de objetos sem valor expressivo, como artesanato, bandeiras, camisas, cartas e etc. Seja como for, ao carregar nas tintas da investigação contra aquele que virou o inimigo público número 1 da esquerda, a PF incorre nos mesmos erros que, em passado não muito longínquo, levaram à anulação de outros inquéritos. Ao corroborar um trabalho mais político do que técnico, o Ministério Público e o Judiciário repetem o roteiro de desmoralização da justiça brasileira. É uma pena. Eu falo isso com dor no coração, porque como alguém que dedicou boa parte da sua atividade profissional nas últimas 2 décadas para denunciar esquemas fraudulentos, corrupção, imoralidades, e esperar que isso seja investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, que os corruptos sejam julgados e condenados, me dói a justiça ser desmoralizada por ela mesma, por seus próprios agentes.